Good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Stas. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre o seu time favorito, o New Orleans Pelicans. E neste episódio vai ser um episódio muito feliz para os padrões que a gente costuma usar, né? Até o nosso cara que é mais pessimista tá otimista, por incrível que pareça. Então a gente vai fazer aí, depois de quase mais de um mês aí, né, do último episódio, nós tivemos vários contratempos de agenda, é faculdade, é trabalho, é filho, é cachorro doente e tudo mais, então acabamos não conseguindo ter agenda, mas esse é um episódio bem festivo, né, que é o nosso 30º episódio. Então, quando a gente começou esse projeto, há 3 anos atrás, em 2019, né, a gente iniciou com aquela reconstrução que estava sendo feita, né, com o draft do Zion, e daí a gente vem acompanhando até esse momento, que é quando o time está bem e conseguiu se classificar para os playoffs, né? Então, parece que a gente está conseguindo fechar um ciclo aí, desde que a gente começou esse rebuild, né? E hoje a gente pode dizer que o time está muito mais competitivo depois de muitos tropeços, mas estamos aqui justamente para passar para vocês, né, tudo que a gente viu dos últimos 20 jogos da temporada, né, que faz bastante tempo. A gente vai falar aí como que foi essa corrida do play-in, e a gente também vai falar para vocês aí sobre esses 2 primeiros jogos aí do playoff contra o Suns, que tinham falado que iam varrer a gente, né? E também a gente vai fazer também um update aí de como ficou a situação do Zion, se joga, se não joga. Temos informações aí de insiders aí. Aguardem que talvez você fique feliz aí no final do episódio. O importante é que esse episódio vai ser muito bom. E para isso, né, nós trouxemos um convidado especial, né? Porque o nosso Ivanzinho está muito atarefado na faculdade, então realmente não está conseguindo participar, então a gente resolveu trazer uma pessoa que também é otimista, né, justamente para levantar o astral aqui do nosso episódio. Esse convidado, ele já tem uma boa bagagem aí, ele está no mesmo nível físico do Rafa, né? Então, se eu juntar os meus 2 convidados hoje aqui, não sobra um joelho. Léo, por favor, se apresente aí, fale aí um pouco de como que você começou a torcer pro Pelicans. Fala aí pra gente do teu perfil e dá um oi aí pro pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela introdução, Gilson. É uma honra estar aqui, enfim, fico muito feliz de poder participar com vocês. Acho que em relação a ser fã do Pelicans é uma história até um tanto engraçada, porque, bom, primeiro eu comecei a gostar de futebol americano, né, em 2011, perdão, e o primeiro time que eu comecei a gostar foi o New Orleans Saints. Foi o time que eu assisti o primeiro jogo e já me apaixonei assim meio desde o início. Só que com o passar do tempo eu fui começando a conhecer mais sobre a cidade e ter mais essa conexão com a cidade, com a cultura, enfim, tanto de New Orleans quanto do estado da Louisiana mesmo, e me interessei muito. Então, a partir de 2014, 2015, que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre basquete, acabou sendo meio óbvio, digamos assim, o caminho para escolher o Pelicans, e não vou falar que foi fácil. Foi difícil, porque não é exatamente um time que, como por exemplo o New Orleans Saints, que nos últimos anos aí na NFL tem tido temporadas muito boas, na sua grande maioria. O Pelicans passou por momentos bem difíceis, tal, mas acho que o momento assim digamos assim, de consolidação mesmo, e acho que me fez de fato me apaixonar perdidamente pelo time foi aquela série dos playoffs de 2018 contra o Blazers, o 4-0, o Drew botando tanto o CJ quanto o Dame no bolso, enfim. E como você falou do rebuild a partir de 2019, a troca do Anthony Davis foi um momento muito complicado. A gente ficava feliz pelo ponto do Zion vir para cá, tal, enfim, mas ainda tinha
aquela coisa de, pô, vamos ter que começar do zero de novo, enfim, então é muito feliz, é muito bom, fico muito feliz depois de 3 anos poder estar aqui falando sobre o Pelicans numa série de playoffs, incomodando a primeira seed, enfim, acho que é algo que eu não sei se eu pensava que ia acontecer tão perto, tão logo, mas fico muito feliz que já esteja acontecendo. E bom, por ter me tornado fã tanto do Saints quanto do New Orleans Pelicans, no ano passado eu criei um perfil no Twitter para falar sobre essas duas equipes. O perfil se chama New Orleans Sports Brasil, o arroba é NOLA Sports BR. E, bom, por lá eu comento bastante tanto sobre o Saints quanto sobre o Pelicans, mas claro, né, nesse momento 90% dos tweets são sobre o Pelicans, obviamente. E, por favor, se vocês forem me seguir, forem dar uma olhada lá no perfil, não se preocupem com os xingamentos em relação à mídia nacional do basquete, aos Stephen A. Smith e Skip Bayless da vida, porque esses caras só falam merda sobre o Pelicans, então às vezes eu uso lá um pouquinho como um lugar para desabafar sobre esses tontos que falam coisas tontas sobre o nosso time. Mas, bom, fico muito, muito feliz de estar aqui, agradeço de novo aí a participação e, bom, bora falar sobre esse timaço aí que tá voando. É isso aí, Léo, muito bom aí ter mais um jovem, mais um perfil aí que cobre os times, né, da Nova Orleans. Então, o meu caso já foi um pouco diferente, né, eu já comecei pelo Hornets, né, na época do Hornets ainda, né, na década de 90, quando teve a realocação, né, e o nickname voltou para Charlotte, né, eu preferi ficar aqui porque é a franquia que eu comecei a torcer, né, para mim o Charlotte que tá lá não é o Hornets, é o Bobcats, né, então isso nunca vai mudar, né. E com relação a xingamentos, cara, nem se estresse, porque realmente o mercado pequeno, ele sempre sofre, né, com esse tipo de perseguição, né, então realmente tem coisas assim que a gente não tem que aceitar, mas eu acho que às vezes vocês são muito emocionados que até os caras bloqueiam vocês, então às vezes os caras estão até falando mal e vocês não estão conseguindo nem ver, né, então... Eu sou até bloqueado pelo Michael Thomas, wide receiver do New Orleans Saints, exatamente por xingar tanto ele. Mas faz parte, né? Um dia tu chega aí no nível que do nosso outro participante, né? Que é o Rafa, né? Que o Rafa já é da casa. Ele já xingou muito, mas hoje em dia ele já só xinga o joelho dele, que não ajuda muito. E aí, Rafa, como é que foi esse mês aí, sobrevivendo? Fala aí pro pessoal. Fala, Gilson, fala, Léo. Realmente, né? Eu alterno entre xingar o joelho e a escada. Cada hora a culpa é de um, né? E eu queria deixar aqui também, ó, fica aí de aprendizado para nós, né? Esse foi o melhor jabá que já teve nesse podcast aqui, o que o Léo fez do perfil dele. Ele foi lá, contou a história dele, no meio da história ele colocou ali o jabá do perfil dele, muito bem feito. Tá anotado aqui, Léo, vou tentar seguir teus passos aí, porque, pô, até eu fiquei com vontade agora de fazer um Twitter aí só pra ir atrás aí, só pra seguir. Muito bom o jabá. Mas é isso aí. Tô ligado na área do marketing já. Tem alguns alunos aí de inglês do marketing, eles estão me dando umas dicas. Ah lá, sabia que tinha cachorro nesse mato aí. Muito bom, então, cara, esse último mês aí que o Gilson falou, né? A gente sobrevivendo, né? Pelo jeito, o pessoal do Pelicans, os jogadores estão mais do que sobrevivendo, os caras estão vivendo intensamente, né? Todo dia é vídeo do vestiário, os caras dançando, até a competição de 3 com os caras jantando para variar o Gary Temple e comemorando, os caras invadindo entrevista coletiva. Então, eu tô sobrevivendo, mas eu acho que o pessoal do Pelicans aí tá vivendo e merecido, né? Isso é verdade, tem que viver intensamente, né? Porque é a cultura que o Willie Green trouxe, né? De jogar junto, de ser uma família, de um correr pelo outro, né? Então parece que isso aí tá muito legal, é um clima bem mais leve, né, do que no ano passado, que o pessoal parece que estava jogando lá só por obrigação, né, que às vezes um técnico mais gabaritado às vezes não consegue falar a língua do jogador, né, Rafa, que a gente sempre comenta, né, do players coach, né. Mas, antes de começar aqui o nosso episódio, Rafa, por favor, faça o comentário aí dos nossos apoiadores, né, onde que a gente está hospedado, onde que as pessoas podem estar acompanhando a gente. Exatamente, Gilson. Vocês vão ver, para o próximo podcast, a mensagem aqui do Fumble na Net vai ficar mais bem feita, esse exemplo do Léo. Então a gente está no Fumble na Net,
Chega lá, favonanet.com.br, tudo junto. Tem coisa sobre New Orleans Saints lá, tem página, tem podcast sobre New Orleans Saints, tem sobre praticamente todos os times da NFL aqui. Você pega o drop-down aqui, não termina o negócio. Tá expandindo com os times da NBA, tem MLB, tem NHL. Se você não souber nada, quiser conhecer, tem de tudo lá. Tem time nos playoffs, tem time que tá fora. Então tem de tudo aqui. Tem o podcast deles mesmo no Aro. Super legal o site, super completo. E onde a gente tá também, a nossa casa. Então chega lá, manda comentário lá, dá uma estrela, dá 5 estrelas, faz pergunta, faz o que vocês quiserem, xinga a gente. Mas chega lá no Favonanet, tá muito legal, o site tá crescendo, vocês vão gostar bastante. Eu, pelo menos, eu entro sempre no site aqui, porque a gente tem acesso a muitas coisas aqui, coisas totalmente variadas. Pega o feriadão aí agora, aproveita aí, se não for viajar, se estiver preso no congestionamento aí, tentando descer pra praia, cola lá no Favonanet, ouve um podcast, super legal o site. Ô, Rafa, tu tá destreinado, cara. Se um mês aí não te fez bem, não. Além do Fambonanet, que é o nosso parceiro, né? A gente também está em todos os agregadores de podcast. Então, se você tem uma Alexa, se você tem um Google, é só pedir o Let's Dance Podcast. E no YouTube, né? Se você não quiser, né? Nenhum nem outro, né? No YouTube, o nosso podcast também está sendo distribuído pelo nosso amigo Joanilson, lá no canal do Pelicanos do Brasil, né? Então, não tem como vocês dizerem que não encontrou a gente. É só pedir que ele aparece, né? Então, não percam aí, né? Que agora, nesses últimos dias aí, desde o play-in, aquele último episódio que a gente fez há quase um mês atrás, ele deu uma estourada porque realmente começou a ter interesse no time. Então, tem todas essas opções aí para estar inteirado sobre o nosso podcast. Gente, então vamos aos trabalhos, né? Então, desde que do último jogo que a gente gravou contra o Sacramento, né? Então, faz aquele meme, né? Há 2000 anos atrás, né? Então, desde lá foram 20 jogos. Bob Esponja. Há 20 jogos atrás, né? Então, a gente teve uma campanha aí de 50%, 10 vitórias e 10 derrotas, né? A gente estava naquela briga ainda. Quando a gente teve o jogo contra o Kings, né? A gente ainda estava naquela briga. Será que a gente vai conseguir pegar essa vaga aí do Lakers? Será que é possível? Será que não é? Então, a gente ainda estava naquela, né? Tentando se segurar na 10ª posição para daí tentar garantir uma vaga no play-in e daí pensar em alguma coisa a mais. Então, foi o que realmente aconteceu. O Lakers caiu em queda livre, né? Muitos esperavam que o Lakers fosse um desses dois times, e quem acabou subindo foi o Pelicans, terminou em 9º, e o San Antonio Spurs, que terminou na 10ª colocação, né? Então, o que a gente viu durante este período, né? Nesses últimos 20 jogos, né, a gente teve, dentro desses 50%, a gente teve um offensive rating aí bem acima do que a gente estava praticando, né? Então, com 116,8 pontos, um defensive rating também que evoluiu bastante, né? Com 115,1, e um net rating, né? Que é a diferença entre esses dois, de 1,7, né? Então, o time ele teve essa evolução, né? Então, a gente não esperava que a gente pudesse chegar nesse grau de estabilidade para um time que começou com 1 vitória e 12 derrotas, né? Ou 3 vitórias e 16 derrotas. Então a gente imaginava que a gente estava eliminado, né? Logo no começo, como a grande mídia quis que a gente acreditasse, né? Mas a gente conseguiu evoluir, né? Pegando um dado assim um pouco mais distante, falando dos últimos 30 jogos, né? O time ficou com 18-12, né? Já uma campanha, se fosse pegar só desse período aí, né, a gente seria um dos líderes aí da conferência aí, em termos de net rating, né, que era algo que a gente estava muito ruim no passado. Então teve realmente essa evolução, principalmente defensivamente, né, com os ajustes que foram sendo feitos, o time jogando mais alto, né, mas os jogos assim que mais chamaram atenção aqui foi realmente a série contra o Lakers, né? Que o Lakers imaginava que ganhando da gente eles pudessem ainda conseguir uma classificação,
mas a gente acabou indo muito bem, né? Então, e jogos também que eram ganháveis, a gente ganhou. E os 2 últimos jogos, como praticamente já estava garantido, né? O time basicamente só deu uma descansada nos jogadores. Então, assim, pessoal, eu queria ouvir de vocês aí o que vocês viram desses últimos 20 jogos, quais foram os destaques, teve algum jogo que chamou mais atenção? Léo, pode começar aí. Bom, para falar de um jogo específico desses últimos jogos que eu gostei bastante, consegui assistir e, bom, acho que representa muito essa virada da chavinha, digamos assim, que nós tivemos, foi um jogo que a gente teve o time do Jazz, que a gente ganhou de 124-90. Foi um jogo que, bom, nós conseguimos amassar, digamos assim, a equipe do Jazz e controlar muito bem o jogo. O Brandon Ingram foi super bem nesse jogo, né? 29 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, isso só jogando 30 minutos. O McCollum também com 24 pontos e 4 assistências em 29 minutos. Então, acho que foi mais ou menos por aí que realmente deu para começar a perceber essa virada da chavinha do time mesmo. E se você pega os últimos, se eu não me engano, os últimos 14 jogos com o Brandon Ingram, os últimos 14 jogos com o Brandon Ingram, nós tivemos 11 vitórias, né? Então, realmente mostra essa evolução do time constante aí, e principalmente nessa reta final da temporada. Mas eu gostaria de citar aqui um jogador em específico que nesse final da temporada foi um cara muito, muito, muito importante, e acho que ele fez parte, teve um papel muito fundamental, né, nessa virada aí, nesse final de temporada, que foi o nosso calouro de primeira rodada desse ano, o Trey Murphy III. Começou a aparecer muito bem nos últimos 12 jogos da temporada, mais esses últimos 4 jogos agora de playoffs. Se você somar tudo, ele já vem com médias já de 10 pontos e 45% de 3. E aí, se a gente pega para lembrar, né, no começo da temporada, na primeira metade, ele havia terminado a primeira metade da temporada com por volta de 33% de aproveitamento nas bolas de 3. Então, deu para ver essa evolução bem grande dele, e não só nesse quesito, claro, acho que também ficou muito clara a evolução dele na defesa, e foi uma das grandes razões pelas quais nós o draftamos, era a questão dele ser um cara 6'9", alto, atlético, que conseguia ser um defensor versátil, e no começo da temporada ele teve um pouco de dificuldade para mostrar isso, vinha sendo um pouco queimado na defesa pelos outros times, e acho que tudo meio que começou a se encaixar mais nesse final de temporada mesmo. Tanto as bolas de 3 começarem a cair mais, quanto a defesa dele melhorar. Ele vem mostrando também cada vez mais o seu potencial em pegar rebotes. Ele é um cara que se posiciona muito bem, tem uma visão muito boa para atacar os rebotes que sobram. Então, ele foi fundamental nesse final de temporada. Inclusive nos próprios jogos contra o Lakers, né, que o Gilson citou muito bem. Um dos jogos contra o Lakers, não vou me lembrar agora exatamente qual deles que foi, mas eu me lembro que ele terminou com 21 pontos, sendo 7 de 7 bolas de 3. Ou seja, o cara tava pegando fogo, né? Enfim, então acho que mostra realmente essa engrenada que o time deu, e essa engrenada que ele deu junto com o time, que foi crucial, porque é um time que tem pouco espaçamento de quadra, a gente sabe que é um dos principais problemas da equipe. Então, ter um cara a mais que consegue espaçar a quadra, que consegue ser uma ameaça bem grande na bola de 3, ajuda demais o trabalho tanto do CJ quanto do BI. Então, peça fundamental, vai ser cada vez mais fundamental daqui para frente, mas é impressionante que ele, com 21 anos, calouro, já esteja conseguindo ser tão fundamental no seu primeiro ano de carreira, né? A gente sabe que tem vários outros caras que demoram bem mais para se encaixar, para engrenar, enfim, então fico feliz demais pelo garoto. Acho que ele também, até falando sobre os vídeos, né, enfim, que a galera tem, que os jogadores do time, ou até próprios perfis do time têm postado sobre o time depois dos jogos, depois das vitórias, enfim. Acho que até nisso parece que ele tá se soltando mais, tá ficando cada vez mais confortável, e é isso que a gente quer, né, é isso que a gente espera dele. Foi nossa escolha de primeira rodada, no começo estava, não sei se decepcionando um pouco, mas enfim, ainda não estava mostrando tudo que nós esperávamos dele, e agora parece que realmente está tudo se encaixando.
E Léo, só complementando aqui, né? O jogo que você falou foi aquele penúltimo jogo, né? Que a gente estava perdendo de 20, quase 25 pontos, né? E a entrada dele, né? Deu todo aquele ânimo pro time conseguir a virada, né? E foi crucial, porque, como você disse, né, era o penúltimo jogo ainda contra o Lakers, era esse mesmo. Nós ainda não havíamos solidificado nossa colocação ali na 9ª posição, então foi um jogo muito importante, até pro nosso ânimo mesmo, pro ânimo do time. Imagina, perder de 20, ou enfim, de uma diferença grande pro Lakers, que era nosso concorrente direto ali, aquelas últimas vagas de play-in, seria um choque muito grande pro time. Então, ele aparecer num jogo, num momento tão crucial assim, mostra o tipo de jogador que ele é, e acho que ele vem mostrando isso recentemente, nem só nesse jogo, até nos jogos de play-in, nos jogos de playoff, que a gente vai falar um pouquinho depois, ele também tem mostrado muita personalidade, muito sangue frio para os momentos importantes, e, cara, era tudo que a gente precisava, né? Léo, só complementando também esse ponto, né, como você falou dessa evolução, então nos últimos 21 jogos, né, incluindo play-in e playoffs, né, quando você faz aquele cálculo por 36 minutos, né, que é quando você equivale todos os jogadores pelo mesmo tempo, né, isso contando 423 minutos, a média dele é 16,7 pontos, 6 rebotes, 1,7 assistências, né, assistência por erro, né, por turnover 5, né, que é algo que é bem elevado, com 46% de tiros de field goal, 45% de 3 e 92% de lance livre, né, contra o shooting de 63,6. Então, essa evolução dele, né, como você falou, né, passa muito pelo time da D-League, né, que foi algo que o time começou a ter, né, que a gente não tinha um time da D-League. Então, o Trey, né, pelo que a gente ouviu de entrevistas, né, ele demorou um pouco para entender a velocidade do jogo, né. Então, o arremesso dele ainda tem um release um pouco baixo, então às vezes ele não tinha o tempo, né, para fazer o movimento correto, então por isso que aqueles 33% aí que você falou realmente pegou para ele no começo, né. Então os jogos que ele foi para a D-League, ele conseguiu dar uma equilibrada nisso, e também trabalhou muito com o Corey Brewer, né, que ele é o nosso técnico de desenvolvimento de jogadores, né. Então, para ele entender o jogo, ver vídeos, entender como que é a dinâmica, né, de um jogo da NBA, então isso passa muito por essa parte do desenvolvimento dos jogadores, né? Então, só complemento o que você falou, então esse era o que a gente esperava realmente, né? Um cara que pudesse passar a quadra, e a gente está conseguindo desenvolver isso. Gilson, tem uma hot take aqui, hein, velho. Ele vai ser o Klay Thompson 10 centímetros mais alto. É isso. O cara é defensor ferrenho, um exímio chutador, e ainda tem o plus dos rebotes, que é só para deixar o cara mais incrível ainda, né? Vai se tornar um excelente jogador, um excelente role player, e exatamente a peça que estamos precisando. Léo, só outra coisa, um exposed aqui. Tem um participante aqui do podcast que cravou, né, na época, que a escolha 17 daqui a 3 anos não ia estar nem em Nova Orleans, né? Mas eu não vou falar o nome da pessoa, né, Rafa? Porque eu acho que é muita sacanagem, né, fazer isso com a pessoa. É a sacanagem, né, que a gente... Pô, eu já mandei as bolas fora, né? Eu comparei o Nickeil Alexander Walker depois da primeira Summer League dele com o Donovan Mitchell, então essa daí eu acho que nem foi tão ruim, né? Essa aí foi fichinha. E aí, Rafa, o que tu achou desses últimos jogos? Quer destacar algum jogo? Quer destacar algum desses rookies maravilhosos aí? Hein, Léo? Até tava pensando assim, cara, essa classe de 2022 do Pelicans parece aquela classe de 2017 do Saints, né? Que vários jogadores aí viraram importantes pra rotação, né? Meu, comparação perfeita, Gilson. Perfeita. Acho que a gente só não tem nessa classe um Al-Qadim Muhammad, que foi um defensive end que a gente pegou lá que não virou nada. Nessa classe, todos viraram ótimos jogadores. Tá certo. E aí, Rafa, o que tu acha? Pô, pois é, né? Eu acho que vocês já fizeram, já cobriram
coisas super importantes aí sobre o Trey, então eu vou focar em outro cara que pode ser meio controverso, meio estranho o jeito que eu vou falar, mas espero que eu consiga passar a minha ideia para vocês aí, né? O cara, para mim, né, o rookie que tem chamado mais a nossa atenção aí, mas que eu acho que nessa reta final aí, ele chamou a atenção por motivos diferentes do que ele estava chamando no começo, o Herb Jones, na minha opinião. E antes o Herb Jones, a gente meio que se apaixonou pelo cara, né? Justamente porque ele estava aparecendo em momentos super importantes, ele estava acabando com a noite de vários caras, né? Eu acho até engraçado o off-night ser o Davion Mitchell, né? Mas Norman Herb, eu acho que também é uma ótima frase que pegou pro cara aí, caiu super bem. E antes ele aparecia, né? A gente começou a notar ele, a gente viu ele aparecendo, e conforme a temporada foi andando, ele foi, não que desaparecendo, né? Ele teve momentos memoráveis aí pra gente, mas principalmente esses últimos 20 jogos, essa última sequência aí, parece que ele deu meio que uma sumida, né? E eu acredito que seja mais ou menos por dois motivos. Primeiro, que ele é rookie, né? A gente não pode esquecer que o cara é rookie, então a temporada é surreal de longa comparada com a NCAA. O cara vai acabar dando uma cansada mesmo, primeira vez dele como totalmente profissional atleta, mas também eu acho que isso daí mostra uma evolução assim dele. Por quê? Porque, como você falou logo no começo, né, Gilson, nosso defensive rating melhorou nesses últimos 20 jogos. A gente, de fato, estava conseguindo parar os outros times, algumas das vezes, né, melhorou muito no play-in, principalmente nos playoffs. A nossa defesa realmente subiu de nível nesses últimos 4 jogos aqui, mas eu acho que isso faz parte do Herb, percebendo que não necessariamente precisa estar lá para dar o toco, precisa roubar a bola, precisa estar ali no spotlight, né? Ele não precisa estar sendo até o centro das atenções, enjaulando sempre um Devin Booker, um Donovan Mitchell, seja lá quem for ali. E eu acho que é justamente essa a evolução maior que eu vi, não necessariamente nesse jogo que eu vou citar, mas nesse período de jogos aí. Foi ele conseguir ser um defensor efetivo sem aparecer. Esses caras aí, para mim, têm um valor violento. Os caras têm um valor gigantesco. Por quê? Porque ele consegue impactar a defesa mesmo sem ele estar na bola. Mesmo sem ele estar ali bloqueando arremesso, roubando uma bola, né? Ele consegue cobrir, fazer uma rotação certa, comunicar na defesa. E às vezes, e a gente vai ver isso nos próximos anos mais e mais, né? Como já acontece com o Rudy Gobert, por exemplo, né? A presença dele por perto vai começar a intimidar os caras. Os caras vão, talvez, tentar fugir dele, como já estão fazendo. A gente já está meio que vendo aí nessa série do Suns, né? Os caras tentando jogar ele no corner, mesmo que isso sacrifique o melhor jogador. Isso é uma ótima defesa, uma ótima evolução do cara, só que silenciosa. Os caras fugirem do Herb é uma coisa boa, né? E o jogo, para mim, que mais memorável dessa caminhada aí final do Pelicans aí tem que ser contra o Lakers, né? Onde a gente caiu ali, estava 23 pontos atrás dos caras e não parecia que ia dar jogo. Até o Westbrook tá metendo bola de 3 e de repente a gente vê que os caras do nada tiraram força para ir, os caras se organizaram, botaram a cabeça no lugar, cada um fazendo, né? Que nem o Antonio Davis fala, né? Being a star in a role, né? Sendo uma estrela no papel que você tem que fazer dentro do time. E nesse jogo ali eu senti vibes de playoffs, assim, não no sentido de intensidade da atmosfera, da arena, mas dos caras. De ver assim, falar, caramba, se os caras conseguem fazer isso no jogo dessa importância, eu acho que eles talvez estejam preparados, talvez eles aguentem uma série de playoffs aí, principalmente, né, se a gente conseguisse passar como a gente passou, né, contra o melhor time da NBA nessa temporada. Eu acho que os caras têm como ir lá e brigar. Ganhar, não acreditava que tinha chance, mas brigar, vender super caro, totalmente. Então esse jogo aí contra o Lakers, que a gente conseguiu ganhar, e de quebra ainda meio que eliminar os caras praticamente, né? Para mim foi assim, o mais memorável desses últimos 20 jogos aí. E essa evolução do Herb silenciosa, para mim, diz muito mais a respeito da evolução dele como jogador do que os highlights que ele estava produzindo, que claro que são excelentes, mas eu acho que em algum momento ali a gente precisa, né? O Herb precisava
começar a ganhar jogos sem ele estar tocando na bola, sem ele estar enjaulando a galera. Então, fiquei super feliz com essa evolução do Herbie e com o resultado, com a postura, mais que o resultado, com a postura que o time teve naquele jogo contra o Lakers. E, Rafa, só complementando, né, o Herbie, ele bateu o recorde, né, dos novatos aí que jogaram na franquia com tocos e roubadas, né, então ele passou aí o Homem de Vidro, então realmente tem esse ponto. E tem uma questão, né, sobre aquela estatística avançada que eles chamam de LeBron, né, que é aqueles pontos que são salvos, né, por cada estilo de defensor, né. No caso do Herbie, né, que ele é o wing stopper, né, que é aquele defensor que ele pega para marcar o principal ala, né, aquele cara que mais pode gerar algum playmaker primário, né, do time. Então o Herbie nessa lista ele tem mais 103 pontos salvos, né. O Marcus Smart, que é o Defensive Player of the Year, né, ele tem só mais 54. E o Mikal Bridges, que é o que tem enfrentado a gente, que já falaram que ele é um dos melhores da liga, que ele não deram o reconhecimento dele, então daí você tira para um novato, que, né, recebe várias chamadas de novato, né? Ter essa estatística é algo que chama muita atenção, né? Não é um cara comum, né? Apesar de ele ser um sênior, mas ele é um cara que tem esse potencial, né, de, quem sabe, chegar no All Defense Team, né? Gilson, só complementando o que você falou, além disso, nessa estatística de LeBron lá, enfim, eu lembro também de ter visto que dentre todos os defensores com essa especialidade de ser wing stopper, ele era o que tinha a maior dificuldade do matchup, ou seja, ele era também o cara que mais que enfrentava os melhores jogadores numa média assim, em geral, dentre todos os wingstoppers da liga. Então, não é só o número de jogadas, mas também, né, contra quem ele estava fazendo essas jogadas, né? Realmente um absurdo. Exatamente, né? Not on Herb. Preciso dessa camiseta, inclusive. Verdade, aí os contrabandistas aí que estão ouvindo aí, ó, já tem clientela aí, hein? Quem conseguir buquear essa camisa aí pro Brazuca aqui, a gente tem vários reais aqui contados aqui no Porquinho para fornecer. Uhum. Eu tenho 2 pontos para comentar antes da gente passar da pauta, né? Que a primeira, falar sobre o José Alvarado, né? Que durante esse período aí ele se destacou bastante, né? Quando teve a lesão do Kira, né? Realmente a gente viu que ia abrir minutos, mas eu ainda tinha esperança de a gente conseguir alguém numa troca, ou realmente a gente conseguir alguém no mercado de buyout, mas acabou não acontecendo porque o senhor José Alvarado, né, também um sênior, né, de Georgia Tech, que foi também defensor do ano dessa conferência, não foi draftado, né, ele simplesmente se tornou um dos caras que mais traz energia do banco, né. Então, o Alvarado, ele disputou menos jogos do que todos os rookies e ainda ficou em top 5, né, em roubadas de bola, né? Então, é um cara, assim, que incomoda. É aquele jogador, assim, que eu esperava que o Pelicans fosse atrás, que era um TJ McConnell, né? Que é um cara, assim, que gruda no ball handler, que dá uma dificuldade para ele atacar, né? Faz o cara tomar decisões difíceis, rouba a bola. Então, o José Alvarado, né, a gente entrou como two-way, né, então até demorou para a gente assinar com ele, então, mas que no final foi um bom contrato que ele teve, né, em torno de 6 milhões para ele receber em 4 anos, né, então muito merecido aí pelo que ele fez, né. E outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é a questão do Jackson Hayes, né, que ele não foi trocado, né, na trade deadline. E essa formação, né, esse tall ball, né, que a gente chama, né, que é o Jackson Hayes na 4 e mais um pivô, sendo o Valanciunas ou sendo o William Hernan Gomes, ele tem melhorado, né? Então principalmente para os rebotes ofensivos, ele tem aparecido bastante. Então, a gente sabe ainda, o Rafa comenta que o QI de basquete dele é negativo, né? Mas
ele tem evoluído nisso, então esse também foi outro ponto de destaque aí nessa virada que a gente teve, né? Fora isso, CJ McCollum realmente dando conta aí nesse período, somente quando o Ingram teve que se afastar por alguns jogos, né, por algum desconforto. Então, assim, hoje o time está em muito boas mãos, né? Então, esses pontos aí que eu queria trazer para destacar esse final de temporada. Lembrando que você mencionou aí desses jogos que o Ingram perdeu, né? Foi a mesma lesão que o Devin Booker tá agora. Sim, esse desconforto aí realmente pode gerar alguma coisa pior, né? Então tem que... O Pelicans foi bem cauteloso, né? Foi bem cauteloso com ele com relação a esse desconforto ainda. 3 on the shot clock. Vassell. Alvarado took his cornbread. McCollum from deep. Butter! Beleza, gente? Então, vamos seguir aqui pro nosso torneio de play-in, né? Que é alguns chamam de torneio colher de chá, que é justamente aquele torneio que a NBA criou justamente para evitar que os times começassem a tancar logo na metade da temporada, né? Então não tinha muita chance. Então, nesse caso, até o sexto colocado, né? Então já passa direto para os playoffs. O sétimo, né, colocado joga contra o oitavo, né? O vencedor passa direto na sétima vaga. E esse que perdeu, né, desse confronto enfrentaria o vencedor do nono e do 10º lugar, né? Então a dinâmica do play-in foi essa. Como o Pelicans terminou em nono, né, então ele teria que jogar primeiro contra o 10º colocado, que foi o San Antonio Spurs, que era outro time que a gente esperava que não fosse querer participar pela questão do draft, né? Então não fazia muito sentido o San Antonio ir para playoffs, mas como eles têm um time muito jovem, né, foi interessante para dar rodagem para eles, né? Então esse jogo ocorreu dentro da Smooth King Center, né? Então nesse jogo aí a gente achou que ia ser muito fácil, mas a gente começou jogando bem, né, no primeiro tempo, mas no terceiro quarto a gente deu uma, vamos dizer assim, deu mole, né? Então o San Antonio ainda conseguiu fazer um calorzinho aí no último quarto, mas a gente já conseguiu fechar aí o jogo, né, de uma forma aí bem tranquila, né, vamos dizer assim, né? Então com 113-103. Então, Léo, o que tu achou desse jogo aí? Tem algum ponto aí que tu achou interessante? Porque o play-in praticamente é um jogo 7 de uma série, né? Então, você já entra já com aquela obrigação. Ou você ganha, ou você vai para casa, né? Então, aí, o que tu achou desse jogo? Tem algum destaque, algum momento aí que você achou que pudesse dar errado, mas no final deu tudo certo? Então, cara, foi um jogo, assim, acho que mais sofrido um pouco do que eu imaginava. Achei que íamos ganhar com mais facilidade, até pelo que o time mostrou nos 3 primeiros quartos, digamos assim, né? A maior complicação, digamos assim, veio mais no último quarto, que o Spurs chegou a diminuir, a cortar mais a vantagem, ficar mais próximo do placar, e que, bom, no final nós conseguimos fechar o jogo. Mas acho que o Valanciunas foi muito importante naquele jogo. E essa tem sido uma temporada meio altos e baixos para ele. Ele começou melhor a temporada, até mesmo quando o time estava sem Brandon Ingram, né? Porque dependia mais dele ofensivamente. Mas ele conseguiu aparecer muito bem nesse jogo e atrapalhou demais o Poeltl, que, enfim, talvez seja o segundo melhor jogador do Spurs, ou pelo menos o terceiro. E, bom, masterclass do CJ McCollum, né? Meteu os seus 32 pontinhos, 7 assistências e acho que conseguiu controlar o jogo muito bem. Acho que era muito importante essa experiência do CJ McCollum, era uma das principais coisas que ele estava trazendo ao vir pro Pelicans, e ele conseguiu mostrar muito isso nesse jogo, conseguiu... digamos assim, segurar um pouco os ânimos do time
enfim, se acalmar realmente, porque nesse tipo de situação, times mais jovens tendem a, às vezes, se desesperar, especialmente se o outro time começa a ter uma run muito grande, tem um momento muito bom. E, bom, acho que ali a gente começou a mostrar que, bom, nós poderíamos bater, sim, de frente com o Clippers e poderíamos fazer um jogo de igual para igual, como acabou sendo. Mas, assim, acho que eu não sei se eu tenho muito um destaque específico desse jogo. Foi um jogo que eu gostei bastante, mas acho que coletivamente até mesmo, acho que o time inteiro, pelo menos os 3 primeiros quartos, conseguiu jogar super bem. Acho que, sei lá, o único destaque um pouco negativo seria o Jackson Hayes não ter feito nenhum ponto, mas a gente sabe que ele também é um cara bem de altos e baixos, enfim, então o que importa, digamos assim, é que nós conseguimos fazer um jogo bem consistente por 3 quartos, chegar com uma vantagem grande para o último quarto, e, bom, mesmo com alguns meio altos e baixos no último período, conseguimos manter a vitória, sustentar aquela vantagem, e é isso que times bons fazem, né? Eles abrem vantagens e não deixam os adversários chegarem no final do jogo e virarem. Então, acho que foi uma primeira demonstração um pouquinho, assim, não muito de força, mas é que o time estava lá para competir de igual para igual com quem viesse. É isso mesmo, né, Léo? O time realmente foi aquele primeiro momento, né, aquele primeiro impacto. E, assim, Rafa, você que já acompanhou mais séries de playoffs, o que tu achou, né, quando o Smooth King Center tava daquele jeito, né, todo pulsante, botando o time para frente, né, meio que fazendo, né, que empurrando o time naquele momento que deu uma queda, mas que os jogadores começaram a realmente a perceber que eles tinham aquela obrigação, né, de tentar passar, porque era o que se esperava deles, né. E também, né, fala um pouco do Herb Jones, né, que nesse jogo, que ele não teve números tão chamativos, mas só que ele fez um trabalho muito bom aí em cima do DeJounte Murray, né, o All-Star do Spurs. A desculpa, né, contra a gente sempre tem algum porém, né, nunca a gente ganhou pelos nossos próprios esforços, né. Falaram, o cara tava doente, o cara não tava conseguindo ter o melhor jogo dele, né. Mas comenta aí sobre o Herb também. A atmosfera desse play-in aí, né, que foi o único jogo em casa, né, estilo playoffs que o Pelicans teve aí, né, de pós-temporada, vamos dizer assim, a atmosfera foi muito parecida, na verdade, da época do Do It Big, da época que o Pelicans varreu o Portland Trail Blazers do nosso querido CJ McCollum, né? É uma coisa assim surreal de você ver como que a torcida, os caras viram os completos maníacos quando vem esse tempo, essa época da NBA, né, de playoffs, assim, principalmente quando o Pelicans o pessoal vira basicamente um bando de maníaco assassino. É um negócio assustador, assim, de ver como que a galera reage muito a qualquer coisa, como que não tem crítica, não tem vai, os caras, realmente o pessoal apoia demais o time, e eu acho que isso daí para um time jovem, que nem vocês falaram, né, isso daí é um combustível gigantesco para os caras, ter um ginásio inteiro quase vindo abaixo, né, o Smoothie King Center não é exatamente novo, né, não duvido nada que o dia caia mesmo, mas é surreal, assim, de ver, uma vibe muito boa. Falando do nosso queridão Herb aí, né? O cara, mais uma noite no escritório para ele, né? Botou aí na straight jacket, né? Na camisa de força, o coitado de DeJounte Murray, que joga muito. Não tem essa desculpa de doente, não doente, aí tal. Tá todo mundo, nesse final de temporada, todo mundo tá meio baleado, todo mundo torceu um tornozelo, quebrou um dedo, com dor nas costas, tá com uma panturrilha incomodando. Não tem ninguém que tá 100%. Talvez o Gary Temple já esteja 100%, porque ele não pisa na quadra faz 2 meses, né? Mas tirando ele ali, todo mundo que tá pisando na quadra, ninguém tá 100%. Então não tem essa desculpa aí, não tem essa de tirar mérito do Pelicans, não. O Herb é surreal, né, cara? O jeito que ele luta pra não tomar corta-luz, o jogo de pernas dele, você tem que entender de onde vem, né? Qual o ângulo que o pivô tá querendo te encaixar ali para você conseguir pular ou ir por baixo. E foi, assim,
foi uma aula dele, foi uma masterclass do Herb, né? Defendendo um cara que foi um pouco mais fácil, porque não é um cara que tem um arremesso de 3 confiável, né? Diferente do Devin Booker, por exemplo, ou do Chris Paulson, não é um cara que vai dar um step back e começar a matar bola de 3 do nada num quarto, mas ainda assim é um cara super rápido, super longo, all-star merecido, inclusive. Foi uma aula do Herb, assim, e ver que eles, e tanto ele quanto o DeJounte Murray são super jovens, né? E indo numa batalha dessa daí, a gente tem meio que um preview aí do que pode ser talvez uma rivalidade aí nos próximos anos até, né? Então é bom ver que a gente começou essa batalha aí com o pé direito. E a última coisa que eu queria apontar desse jogo contra o Spurs aí, super rápida, foi que nesse jogo aí, a gente viu o Ingram sendo colocado, eu achei até um pouco estranho, né? Mas o Ingram, durante boa parte do jogo, estava marcando de fato, marcando bons jogadores, né? A gente brinca do Ingram, né? Que esconde ele às vezes e tal, mas não foi que ele se escondeu, né? A gente viu o Ingram marcando por bastante tempo, até o Keldon Johnson, que não fez nada de espetacular, né? Era um cara que estava vindo aí com 20, 21 pontos de média por jogo, chegando no play-in. E foi meio que uma coisa que me deixou um pouco até espantado de ver o Ingram sendo colocado num matchup que demanda dele defensivamente, que ele precisou lutar, é um cara físico, o Keldon Johnson é um cara forte, físico, e ver o Ingram trocando na defesa ali, brigando, pegando rebote, marcando mesmo um jogador de fato perigoso, ele não sendo escondido, né? E a gente isso daí até carregou para outros jogos também. A gente viu o Ingram também tentando marcar, claro que ele tinha uma estrela no jogo seguinte, que a gente vai falar, mas na série contra o Suns também o Ingram marcando boa parte do tempo o Booker. Então foi uma trend aí que começou mais ou menos esse jogo contra o Spurs aí, e que eu fiquei impressionado. Não achei que não que o Ingram não fosse abraçar, mas não achei que ele conseguisse fazer isso e o que faz no ataque, mas ele surpreendeu aí. Realmente o Ingram aí tem nesse ponto, né, ele evoluiu bastante, né? Quando ele chegou, basicamente ele era um scorer, o negócio dele era pontuar, então esse trabalho de desenvolvimento que a gente falou, né, que ele tem feito, né, com a Teresa Weatherspoon, que é uma Hall of Famer, né, então é alguém com bastante experiência, né, principalmente na parte de jogadas, né, de playmaking, então isso tem sido trabalhado aí com ele, e ele realmente evoluiu bastante nisso. Hoje ele é um cara que faz 22 pontos, pega 5 rebotes, dá 5 assistências. Então, se você pegar esse tipo de jogador, na NBA são poucos que você vai encontrar, né, que tem essa capacidade. Além do que, na parte defensiva, realmente ele tá um defensor regular, né, mas pelo que ele era, né, o que ele é hoje, né, então tentando, se desafiando para defender um jogador melhor no ataque, tentando fazer cobertura, às vezes atrasado, às vezes ele chega, então, mas o que tem que se destacar realmente é esse crescimento dele aí nesse ponto, né. Léo, esqueci de te perguntar também, né, o que tu achou aí do Blender, né, de acompanhar de novo desde 2018 aí essa atmosfera aí de Smooth King Center, né, pulsando com aquelas camisas vermelhas. O que tu sentiu ali? Cara, quando o Rafa comentou do Herb marcando o DeJounte Murray, eu só consegui lembrar daquele lance no final do segundo quarto, final do primeiro tempo, né, que o DeJounte Murray vai pra cima dele, tenta infiltrar, ele não deixa que o Murray chute, aí a bola ele acaba passando ali pro Poro, que tava ali do lado, aí o Poro vai chutar, ele dá o toco, aí depois vai pra bola de 3, ele dá o toco de novo, rouba a bola, vai pro ataque, consegue a cesta no contra-ataque sozinho, e o ginásio veio abaixo, todo mundo pirando, assim, porque acho que fazia tempo que a torcida não via um jogo decisivo desses, né? Enfim, como você falou, desde 2018, então tava todo mundo com esses gritos, enfim, entalados na garganta, e esse tipo de jogada, esse tipo de jogador, como é o Herb, acho que consegue colocar muito fogo na galera. E, bom, por um lado, é até razoavelmente bom que o Smooth King Center não seja tão grande. Por quê?
porque o estádio tá sempre lotado nessas situações, é uma atmosfera muito quente, muito pegada, todo mundo ali perto, enfim, então nesse sentido, você não vê cadeiras vazias, digamos assim, você não vê lugares vazios em parte alguma, todo mundo apoiando, todo mundo lá junto com o time mesmo, então acho que faz, digamos assim, dá uma selecionada um pouco no público, mas garante que todo mundo esteja ali muito conectado, muito intensamente vivendo o jogo, e o time precisa disso, né? Claramente essa relação com a cidade melhorou demais nesse ano. A questão da cultura, né, trazida pelo Willie Green, implantada pelo Willie Green. O próprio BI marcando mais tem a ver com isso também. Então, é a cultura. A cultura em New Orleans está mudando e o apoio dos fãs cada vez maior é só uma outra demonstração disso. Nesse ponto, o Léo, até é engraçado, né? Às vezes, como os caras tratam a gente, né? Então, não, Nova Orleans é a cidade do futebol, né? Cidade do basquete, tem que realocar, fala um monte de besteira, né? Na tua visão, assim, né? Que quem acompanha até mais, né? O futebol, você vê isso, porque LSU, quando tem time bom de basquete, também o pessoal apoia bastante, né? Então não tem como dizer assim, não, essa cidade é só de tal esporte, né? Mas eu não sei, na tua visão, assim, de quem acompanha mais, também o outro lado, é isso mesmo ou não? Realmente não tem nada a ver? Até para mandar o Kendrick Perkins para aquele lugar também? Nossa, isso aí eu faço com o maior prazer do mundo em todas as oportunidades que você me der. Acho que não vou negar que acho que principalmente por causa dos últimos anos, o Saints, a última década, o Saints já ter ganho um Super Bowl. O futebol americano talvez seja o esporte mais visado e mais falado sobre lá, mas eu não acho que isso signifique que os torcedores, a galera de lá, viva menos intensamente o basquete, até porque muitas vezes até são fãs diferentes. Tem galera que não gosta muito de futebol americano e gosta de basquete, e vice-versa também, enfim. Mas acho que isso... Uma coisa que pra mim mostra muito que essa história de New Orleans ou o estado da Louisiana não serem de basquete, digamos assim, é o tanto de jogadores de basquete que vem da Louisiana. Pô, a gente tem... Cara, Bill Russell e Karl Malone são da Louisiana, tá ligado? Tipo, eu odeio Karl Malone, enfim, acho que isso é uma coisa meio óbvia pra qualquer fã da NBA com o mínimo de senso, mas... você ter tantos jogadores gigantescos que são do estado, mostram que é um estado que sim tem bastante conexão com basquete, e, pô, acho que o time também estar melhorando agora, estar entrando numa fase que, bom, tem tudo para ser um contender aí pelos próximos anos com essa base jovem que tem, só vai reforçar e só vai colocar isso mais à mostra ainda, de que não tem nada a ver, é uma cidade que vai apoiar intensamente os dois times, porque é assim que as pessoas de New Orleans são. Elas são pessoas aguerridas, que não gostam de perder, e que são petty, né, enfim, gostam de esfregar na cara dos outros, são, às vezes até, sei lá, más vencedoras, mas isso mostra também um pouco dessa coisa do fanatismo mesmo, que eles vivem muito intensamente os esportes, não é só o futebol americano, com certeza. O basquete... pode ser isso, tem se tornado cada vez mais isso e vai se tornar no futuro ainda mais, com certeza absoluta. Isso aí, é bom ter essa visão um pouco diferente, né, que da gente que acompanha mais basquete, e quando tem a mídia chegando aí falando mal, a gente fala assim que não entende, né, não é porque o estádio não tá cheio todas as noites que a cidade não se importa, né. Eu posso até falar aqui, né, da minha cidade, né, aqui de Manaus. A gente tem um estádio de Copa, a gente tem um povo que gosta de futebol, mas assim, como a gente não disputa nada grande, né, por diversos fatores, então às vezes parece que aqui ninguém gosta daquele esporte, mas na verdade é o contrário, né, falta só incentivo. Então agora, quando o estado conseguiu subir um time para a Série C, né, a gente já começou a ter uma mobilização maior, né? Então, um trabalho bem feito, ele gera bons resultados. Flush! Perfect. Get back defensively. Perfect. Jackson, pull up three on the way. Short, rebounded.
It's taken by Morris. 3-ball right wing. Brick! Game We're gonna win! blouses. Let's get out of here. It is over! Come on, Phoenix. We rolling. Here we come, playoffs! Here we come, Phoenix! Vamos lá, vamos seguir aqui para nossa pauta. Então, depois da gente passar por esse jogo que era meio obrigação para a gente ganhar, né? Até porque a gente estava jogando em casa, estava mais embalado. A gente pegou o Los Angeles Clippers, que perdeu, né? Do Minnesota, né, Timberwolves, né? Com o Paul George e tudo, né? Então, de novo, né? Aquele porém, né? Sempre coloca um porém quando vão jogar com a gente. Nesse daí, praticamente no dia do jogo aí, o Paul George fez o exame lá contra a Covid e deu positivo, né, cara? Então, meio que o pessoal falou, mas agora é obrigação do Pelicans ganhar, os caras estão sem Paul George. Gerou uma discussão até na ESPN League, né? Que o Ari Aguiar estava muito chateado porque o time com quase 6 vitórias a mais e ia perder a temporada toda para um time que tinha menos vitórias, que não era merecedor e não sei o que. Começou uma discussão lá que, cara, quando você faz o regulamento, você tem que estar ciente do que pode acontecer, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então esse foi o porém desse jogo, né? Então praticamente todos os jogos que o Pelicans está jogando sempre tem esse porém para dizer assim, esse time passou porque o outro estava desfalcado, ou porque esse árbitro aqui tem uma série invicta contra tal jogador. Então sempre coloca esses poréns, né? Mas assim, falando um pouco do jogo, né? Foi um jogo aí bem equilibrado. O Pelicans virou o primeiro tempo aí basicamente com 10 pontos na frente, mas no terceiro quarto parece que o time desapareceu, né? O time perdeu de 38-18, né? Algo assim que a gente não entendeu o que está acontecendo. O Willie Green tentando ajustar, colocando até jogadores que estavam fora da rotação, como o Tony Snell, para tentar fazer o ajuste, mas no final do terceiro quarto o time foi começando a se reorganizar e é onde começou a aparecer, né, a estrela do nosso Larry Nance, né, que era um jogador assim que estava na rotação, mas não tinha tanto aquela importância. Então ele sendo aquele pivô daquele small ball, né, também colocando o Trey Murphy na rotação, ele matando as bolas. Então meio que isso virou a chavinha, né, e o time conseguiu fazer a virada do último quarto com o Brandon Ingram matando bolas aí que só o Brandon Ingram, só o mini KD poderia conseguir, né? Então foi um jogo aí que foi a virada da virada, né? O time começou liderando, aí teve uma virada, aí depois teve outra virada, aí depois quase teve outra virada. Então realmente foi um jogo muito emocionante para quem não é torcedor, né? Mas, Rafa, qual foi o teu destaque aí dessa partida? Em algum momento tu achou que não ia dar, que realmente o time de melhor campanha ia levar, né? Mas fala aí qual foi a tua percepção desse jogo? Pois é, Gilson. Rapaz, essa daí foi pra testar o coração mesmo, cara. No final do jogo, os últimos 2 minutos, tava eu com a minha namorada aqui assistindo, a gente tava em pé, não conseguia mais ficar sentado pra assistir, e terminamos o jogo, a gente pulando, se abraçando, né? Depois tive que negociar com os vizinhos aqui, porque falei, nós vamos pros playoffs, vai ter mais bagunça por aqui, viu? Mas foi um jogo, assim, que nesse terceiro quarto que você falou aí, eu achei que a vaca ia deitar. Não porque o Clippers é mais time, não é. Pelo menos não sem o Kawhi, sem o Paul George, não é. Mas eu achei que foi justamente porque o Willie Green, ele conseguiu fazer a montanha-russa do rookie em um quarto, basicamente em 2 quartos, né, no segundo tempo ali. Ele foi ali de professor Pardal, ali deu uma de Alvin Gentry lá e começou a inventar jogadores, colocar um atrás do outro. Começou com Devontae Graham, e ele foi colocando uns caras posições que não dava para fazer nada. Terminou com o Tony Snell aí, eu já tava até imaginando o Garrett Temple daqui a pouco.
Então ele praticamente perdeu esse terceiro quarto pro Pelicans, tudo errado, ele meio que overthought, né? Ele pensou demais, ele complicou um negócio que em tese era para ser bem mais simples, era para manter o que fez no primeiro tempo, em vez disso ele resolveu inventar ali, e como todo bom rookie, né, nesse carrossel, nessa montanha-russa aí, no último quarto, ele me dá um discurso daquele pros caras ali, né? Ele motiva todo mundo, acerta finalmente, né, a line-up, e esses caras, para variar, né, esse Pelicans aí é bem um espelho da cidade de New Orleans, né, como a gente conversou agora há pouco, né, os caras não vão desistir, eles não vão parar, só acaba quando termina, e os caras foram lá e conseguiram ganhar em Los Angeles, pode falar o que for, sem Paul George, tal, em Los Angeles contra um time que já estava acostumado a jogar sem as estrelas, né? Ficou a temporada inteira sem o Kawhi, boa parte da temporada sem o Paul George, então eles já sabiam como se virar em situações dessa. E não tem essa também, porque o Clippers é um time bem mais veterano, bem mais experiente, é um time que tem caras ali. Reggie Jackson já foi para playoffs, né? O Robert Covington, que eles trouxeram na deadline aí, também já tem bastante experiência em playoffs. A Norman Powell tem título, se eu não me engano, né, com o Toronto Raptors. Então, eles têm outros caras, eles têm caras que sabem jogar. Morris, são caras que sabem lidar em situações de pressão. Era um jogo muito difícil justamente por isso. É um técnico rookie contra o Ty Lue, que definitivamente não é rookie nem bobo, muito bom técnico. Jogadores que sabem se controlar, que sabem o que tem que ser feito e não vão se afobar. Jogando fora de casa o Pelicans, um time jovem como o Pelicans, que a maioria dos jogadores nunca teve uma situação tão delicada assim, né, com stakes, né, com coisas em jogo tão grandes. Então, no fim das contas, aí foi um grande salto aí, tanto para o Willie Green quanto para os jogadores, um jogaço. E eu acho que foi fundamental que talvez tenha sido do jeito que foi, né? Porque nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre playoffs. Eu acho que o Willie Green não estaria tão aberto e nem tão mais ligeiro a fazer mudanças, e os jogadores não estariam também tão seguros de si mesmos se não tivesse dado merda no terceiro quarto fenomenal, se a vaca não tivesse atolado aí quase até o chifre, e de alguma maneira os caras se juntaram, eles acharam um jeito de vencer a adversidade. Se isso não acontece, eu não acho que esse time do Pelicans é o que é hoje, essa equipe de jogadores e de técnicos também. Rafa, isso se chama resiliência, né? Você leva a pancada, absorve e consegue devolver, né? Então esse time, no começo da temporada, não era tão cascudo como é hoje, né? Então até o próprio Willie Green falou isso, né? Olha, lá para março, abril, a gente não vai perder esse tipo de jogo, né? Então, ultimamente, nesses jogos mais clutch, a gente tem tomado as melhores decisões, tem melhorado, né? Mas, Léo, você que aí é de São Paulo, antigamente, né, na minha juventude, lá pelos uns 20 anos atrás, 25 anos atrás para lá, existia um torneio chamado Copa Interiores de São Paulo, alguma coisa assim. Como é que é, Rafa? Você lembra desse daí? Que era o campeão do interior? Era alguma coisa assim mesmo, era torneio do interior, Copa do Interior. Exato, torneio do interior. Torneio do interior, que é os times que foram eliminados antes da semifinal do Paulista. Acho que hoje em dia, pelo menos, é essa como eles fazem, né? Enfim, como se definem os times. Sim, mas ainda existe. Então me responde aí, e depois fala dos melhores momentos aí que você viu, mas me responde aí, será que o Pelicans seria o campeão ali da área da Califórnia? Ou da cidade de Los Angeles? Interrogação. Olha, se você tá falando da área da Califórnia mesmo, já dá pra levar, tranquilíssimo. Você é louco. Acho que esse jogo contra o Clippers, como o Rafa falou muito bem, foi uma montanha russa, né, enfim, de emoções, e pro Willie Green, principalmente, acho que teve que consertar seu erro, né, que como o Rafa também bem falou, ele overthought, enfim, tipo, pensou demais e fez coisas que, bom, eram desnecessárias, tentou corrigir um erro com outro erro,
Mas aí é engraçado que chegou no quarto e parece que quem virou, entre aspas, o técnico calouro foi o próprio Ty Lue. Quem começou a errar na rotação e forçar em caras e em rotações que não estavam dando certo foi o Ty Lue. E, bom, a gente conseguiu acabar levando esse jogo também, de novo, com um masterclass do Trey Murphy no final. Clutchzaço, metendo 3 bolas importantíssimas no quarto período pra gente aproximar e depois virar. E acho que, cara, a gente passou o carro no Lakers, a gente ganhou do Clippers, o Kings é o Kings, não tem muito o que falar. Então, daria pra gente levar esse torneio numa boa se a gente ficasse por lá, hein? E vou falar pra você, cara, eu acho que mostrou, o Larry Nance mostrou que o Valanciunas ele não é exatamente um cara tão crucial para todos os momentos dos jogos. Acho que tem momentos em que você precisa mais de um pivô como o Valanciunas em quadra, e tem momentos que você precisa mais do small ball, do cara mais versátil, que consegue marcar alas maiores ali jogando no garrafão, como o Batum, como o Covington, enfim. E o Larry Nance ele conseguiu mostrar essa resiliência, né? Enfim, apanhou um pouco no começo, mas conseguiu dar a volta por cima. Ele terminou com 16 rebotes, sendo 8 ofensivos, um negócio assim bizarro. E o jogo da carreira dele pelo Pelicans, com certeza, e acho que mostra uma outra variação, uma outra possibilidade que a gente pode ter para esses playoffs, porque ele dá essa opção que a gente não tinha antes, e é uma posição muito importante, até mesmo para o ano que vem, quando o Zion voltar, enfim, nossa, essa lineup titular dos 4 mais o Nance ao invés do Valanciunas também fica mortal, você tá maluco. Pessoal, então realmente esse jogo aí a gente conseguiu suportar, né, todo essa montanha-russa, como vocês falaram, né, apesar de russo hoje em dia não ser um termo muito bom de falar, né, mas foi realmente, a gente conseguiu passar aí desse jogo, né. Inside of 3 left. Brandon Ingram sharing it. How about a quick 3 from Trey? Yes! It's trigger! Keep singing, please. Oh, man! We've had. Então, continuando aqui a nossa historinha, né? Então, a gente de um time que era o último colocado lá para meados de setembro, de outubro, de novembro, né? A gente conseguiu se classificar mesmo com uma campanha negativa, mas passando de 2 jogos muito difíceis. E a gente agora está enfrentando o melhor time da liga, né? Então, né, a gente tá gravando aqui depois dos 2 primeiros jogos contra o Phoenix Suns, né? Então, no primeiro jogo aí a gente conseguiu levar o jogo aí meio que parelho aí durante o primeiro quarto, vamos dizer assim, não foi tão parelho, né? O time sofreu demais, né? Chutando só algo em torno aí de 21%, né? Então, o ataque estava muito travado. Para vocês terem uma noção, a gente só fez 16 pontos no primeiro quarto, né? Errando tudo que era bola fácil, que normalmente o time faz, né? No segundo quarto também a mesma dificuldade. Então o time aí sofreu bastante, né? Parecia que a gente ia perder, né? De uma lavada, né? Então o que aconteceu no terceiro quarto, né? O time mostrou uma evolução, né? Conseguiu tirar um pouco da diferença, né? Fazendo 37-26. Mas no último quarto, né? O Point Gods lá, que eu e o Rafa a gente já conhece de outros carnavais aí, né? Realmente botou a bola debaixo do braço e falou, deixa aqui que eu resolvo, né? Então, basicamente aí, no início do quarto acabou com qualquer possibilidade do time ganhar, né? Apesar de a gente ter chegado a 6 pontos, mas o Chris Paul, infelizmente, não deixou que o time chegasse, né? Então, de pontos aí, no caso assim, nem se eu posso falar positivos, né? Mas que aconteceu foi realmente esse terceiro quarto, né? Que chamou a atenção, que o time conseguiu cortar a diferença que estava em quase 20 pontos. Aí 20 pontos chegou em alguns momentos, conseguiu cortar para 6, mas depois aí o time não conseguiu reagir, né? Então
Alguns ajustes aí não deram certo, principalmente como vocês falaram aí do nosso amigo Devonte Graham, que o Willie Green aí parece que não sei o que tem realmente, não sei se é para manter vestiário, mas ele ainda tem os minutos dele, né? Então ainda jogou 10 minutos, né? Não pontuou, então não pôde ajudar. Quando chegou no último quarto lá, que era para ter alguém colado no Chris Paul, não era ele para ser isso, deveria ser o Alvarado, mas acabou não dando certo. O Herb também não teve uma noite muito boa, né? Apesar de se esforçar, mas realmente não estava uma situação ideal, né, pra gente. E no segundo jogo, né, já o que aconteceu, né? No segundo jogo meio que a gente fez no primeiro tempo, né, o Devin Booker estava pegando fogo aí, fazendo 31 pontos, né? Então parecia que o jogo também poderia, no terceiro ou quarto aí, virar para o lado de Phoenix, né? Então, a gente, a qualquer momento, poderia ter perdido esse jogo, né? Mas lá pelo terceiro quarto, o time mostrou uma reação, né? Fazendo 34-22, né? Então, a gente pensou, acho que a gente tem uma chance. A gente está ganhando aí de uns 8 pontos, 10 pontos. Vamos ver aí se a gente consegue resistir, né? Mas, numa jogada de infelicidade mesmo, né, que o Devin Booker foi tentar dar um toco contra o Jackson Hayes em velocidade, acabou sentindo aí a coxa aí, a região lá do tendão, ali naquela região mais ou menos que o Ingram teve problemas, né, e acabou não voltando para o jogo, né, então meio que ficou nas costas do Chris Paul, né, ele tentou ainda puxar alguma reação, mas no final o time conseguiu segurar e levar essa vitória aí, né? Um trabalho muito bom do Willie Green aí, fazendo dobras, né, em cima do Chris Paul para evitar que ele tivesse vantagem, né? E meio que foi facilitado devido à ausência do Devin Booker, né? E mais uma vez, né, sempre tem aquele porém, né, que o pessoal que eu gosto de colocar sempre nas nossas vitórias, né, que o Devin Booker saiu, se ele tivesse, vocês tinham perdido, tá, tudo bem, né, cara, mas a gente também tá sem o melhor jogador do time desde o início da temporada, né, então pra gente isso não faz muito sentido. E um ponto aqui, realmente, que se destacar realmente foi o Brandon Ingram, que no último quarto aí resolveu não dar chance pro azar e matou várias bolas difíceis, então a gente tá com essa série empatada, né. Rafa, como é que tu viu essa série aí, esses 2 jogos? Tem que você viu dos ajustes? Temos boas perspectivas? E aí, como é que você tá vendo essa série? Pois Gilson, tem 2 lados, vamos dizer assim, né, dessa série aí, né? Um desses lados aí, por exemplo, é o que o Alvarado falou numa entrevista, logo antes do primeiro jogo, na verdade, né, contra o Suns, que ele disse: nós não estamos aqui para fugir desses momentos, estamos aqui para brilhar neles. Então, você vê que os caras já entraram na série, eles não entraram com a mentalidade de vamos tentar não ser envergonhado, né? Eles entraram com a mentalidade de é o nosso momento. A gente está aqui, a gente passou por 1 milhão de desafios para chegar aqui, começo ruim, contra play-in, não interessa. O que tacaram no Pelicans, eles foram lá e conseguiram conquistar, então eles já foram com uma mentalidade um pouco diferente, que eu acho que isso daí é definitivamente um sinal incrível assim, de mudança de cultura, né? E isso tá claro nessa série contra o Suns aí. O primeiro jogo foi um desastre, o primeiro quarto, como você falou, né? E é muito reflexo de um time jovem, um time que chegou já meio batido até, né? Cansado de play-in, de ter que lutar pela vida aí pelos últimos jogos, aí, os últimos 25 jogos do Pelicans, aí foi meio que lutando para chegar lá, enquanto o Suns estava uma semana descansando. Então é um time melhor, um time que estava completo e descansado. Eu achei super normal, inclusive até heróico o desempenho do Pelicans nesse primeiro jogo, porque realmente jogando fora de casa contra um time que é melhor, completo e descansado, foi até que eles foram super bem. Mas como você falou, né, point guard e o Chris Paul é complicado, né, cara? Uma coisa que eu notei no primeiro jogo que mudou para o segundo jogo, que já foi um outro jogo mesmo, né, foi outra história, foram 2 coisas, na verdade, né,
que eu acho que são uma combinação de comissão técnica com os jogadores também, né? No primeiro jogo, o Valanciunas foi terrível ofensivamente, né? Errou muito rebotezinho ali, errou muito tapinha, muita bolinha embaixo, tava tomando toco atrás de toco, parecia uma criança contra o Ayton. Mas uma das coisas que, de fato, machucou muito o ataque do Pelicans no primeiro jogo foram alguns screens, né, alguns corta-luz, que principalmente o Valanciunas estava fazendo, que eles eram muito soft. Essa que é a realidade, ele não estava segurando, ele não estava fazendo contato. E esse é o tipo de jogada assim, que um pivô super atlético deveria estar fazendo. Onde ele simplesmente puxa o marcador dele, não chega a fazer contato no screen, e ele já ataca a cesta, já procurando lobby, ou pelo menos forçando alguém do corner a rodar nele, para não deixar esse passe entrar e abrindo o corner da quadra para um arremessador. Isso daí foi totalmente corrigido, e eu acho que que nem eu falei, eu acho que é uma mistura de tanto o Valanciunas reconhecendo que boa parte ele perdeu muitos arremessos porque estava todo mundo em cima dele, ele não estava de fato criando espaço com os corta-luzes, então ele estava sempre rodeado de gente, ele não estava conseguindo arremessar, mesmo que embaixo da cesta tinha muita gente em cima dele, e também da comissão técnica. E outra coisa também que mudou muito do primeiro para o segundo jogo, que foi muito ruim no primeiro jogo e foi excelente no segundo jogo, foi o point five offense, né? O ataque em meio segundo, decisões rápidas dos jogadores, principalmente do Brandon Ingram. O CJ McCollum ainda está meio se achando ali, mas o Ingram do primeiro para o segundo jogo mudou totalmente da água para o vinho isso daí. E decisões rápidas não é só atacar a cesta, arremessar, mas achar jogadores, né? Passes. Então eu acho que culminou, essas duas coisas culminaram de acontecer no jogo 2, e foi uma melhora que a gente viu, né? Surreal de um jogo para o outro, tanto que mesmo com o Devin Booker pegando fogo, o cara tava queimando o piso lá, de tão quente que ele tava, metendo 31 pontos no primeiro tempo só. Eles ainda, né? O Suns ainda tava jogando em casa, tava ganhando de 6 pontos do Pelicans. Então foi uma melhora gigantesca nesses dois quesitos. E outra coisa aí, o último achado aí, antes de passar a palavra para o Léo, foi também do Willie Green finalmente achando alguma maneira do Jackson Hayes, pelo menos participar da brincadeira aí, né? Porque no primeiro jogo chegou a ser vergonhoso, né? O Suns colocando Chris Paul no Jackson Hayes, e o Jackson Hayes sair zerado, não conseguiu impactar em nada o jogo. Não dá, então talvez o Willie Green e o Pelicans aí tenham achado uma outra solução aí, fora o rebote, que é um calcanhar de Aquiles gigantesco do Suns, né? Mas usar o Jackson Hayes ali também atacando o rebote ofensivo e correndo. O Pelicans tem que aumentar o pace nesses próximos jogos, como fez no segundo jogo, né? Que foi a jogada, inclusive, que culminou na lesão do Devin Booker, foi ir correndo atrás do Jackson Hayes numa transição. Então, o Pelicans, como está com essa vantagem gigantesca de rebotes, eu acho que se o Pelicans tornar um foco maior nos minutos em que o Jackson Hayes está em quadra, correr o máximo que puder e se aproveitar do Jackson Hayes, ser maior e mais rápido que todo mundo do Suns ali, eu acho que esse é um excelente caminho que o Pelicans pode explorar aí, mas no geral, excelentes ajustes do Pelicans, né? Excelentes ajustes, e os jogadores também estão mostrando que eles pertencem nesse momento, né? Alvarado, Trey, Herb e, claro, né, CJ e Ingram, que são as estrelas do time, eles estão mostrando que eles pertencem a esse cenário aí, as luzes do playoff. Então, excelente. Eu acho que os prospectos são bons para os próximos jogos, mas eu ficaria meio com o pé atrás aí no primeiro jogo em casa, porque eu acho que o Suns vai vir, pelo menos no primeiro tempo, no jogo 3, vai vir para matar o Pelicans, vai vir para silenciar a torcida, eles vão tacar tudo que eles têm. Pensa numa estratégia de guerra, eles vão tacar todos os soldados deles no primeiro tempo. Se eles não conseguirem abrir uma vantagem ali, silenciar o ginásio e deixar a molecada meio insegura ali, se o Pelicans segurar esse ímpeto inicial dos caras aí, eu acho que o Pelicans tem tudo para ganhar o próximo jogo, porque, como eu falei, eu acho que o Pelicans aí achou dois caminhos aí que
são sustentáveis durante a série, que podem levar o Pelicans a ter grandes vantagens contra o Suns, apesar de eu ainda achar, mesmo sem o Devin Booker, eu ainda acho que o Suns é um time melhor do que o Pelicans, por quão coesos os caras são, né? Eles têm profundidade, eles têm jogadores que se completam muito bem, então eu ainda acho que se você não inserir o Zion nesse negócio aí, o Suns é mais time, ainda mais por muito pouco dessa vez. Muito boa análise, Rafa, esses pontos aí com relação ao ajuste do Jackson, e também de correr mais, né? Mas não adianta você correr se você não defender, né? Então tem alguns ajustes, algumas escolhas que o Willie Green, conhecendo esses Suns aí, né? Ele sabe quais são os pontos que ele pode, o jogador que ele pode deixar arremessar, aquele ponto lá que ele pode dobrar e aquele jogador não vai conseguir dar sequência no jogo. Então isso é muito importante. Léo, também aproveitando o teu conhecimento de futebol, né, americano, um dos pontos que a gente sempre comenta quando a gente joga playoffs, né, é a defesa, né, é o esforço, é a dedicação que o jogador tem, né. Então, o Pelicans sofreu um pouco no começo aí no primeiro jogo pela essa questão de ser físico, né, como o Rafa falou, chegar e fazer um corta-luz mais pesado, né, tentar brigar ali para escorregar pelo corta-luz, brigar pelos rebotes, né, se jogar se precisar, fazer uma hustle play. Nesse ponto aí, você viu uma evolução? Você acha que esse time pode evoluir por aí, né? Porque são jovens, né? Como o Rafa falou, os caras vão tentar jogar toda a malandragem, né, que eles têm para cima desse time, né? E também faz um destaque aí pra gente aí do que você viu aí desses 2 primeiros jogos. Gostei da pergunta, Gilson. Acho que exatamente o que você falou, né? Como é um time jovem que tem uma confiança, né? Que conseguiu adquirir, né? Com as vitórias no play-in, adquiriu essa confiança e tá realmente dando tudo de si. Enfim, acho que o time realmente consegue manter essa intensidade que apareceu, que mostrou bem mais no segundo jogo pro resto da série. Acho que a ausência do Booker também, com certeza, vai nos ajudar no sentido de que, tira o principal scorer dos caras, faz com que você tenha que... Você não precisa se esforçar tanto, digamos assim, não precisa, sei lá, colocar o Herb ou colocar alguém muito grudado num cara, como seria com o Booker, mas acho que no sentido de esforço e de entrega, sem dúvida alguma, tanto os caras mais jovens, quanto o próprio Ingram e os veteranos que o time tem, o próprio Larry Nance, enfim, acho que dá pra gente conseguir ter tanto quanto eles, ou quem sabe até mais do que eles, enfim. E eu já até conecto com o comentário que eu ia fazer sobre esses jogos. Eu acho que eu gostei muito da fala do Rafa, quase tudo que eu tinha para falar. Eu concordo muito com a parte do Jackson Hayes. Ele tem que ser um cara tanto do contra-ataque quanto no 5 contra 5, que seja o cutter, né, enfim, que tá indo em direção à cesta, para, enfim, tentar minimizar essa coisa dele não ser um shooter. E acho que eu achei muito legal, além disso, também o fato do Alvarado ter ficado mais em quadra no quarto período no segundo jogo, porque a gente viu o que aconteceu, né? No primeiro jogo, como o Rafa também colocou muito bem, o Devontae Graham havia entrado no começo do quarto e foi ali que o Chris Paul pegou fogo, né? O CJ McCollum tentou ali fight fire with fire, tentou meter umas 2 ou 3 bolinhas ali, mas o Chris Paul dominou aquele momento, e principalmente porque quem estava na quadra era o Devontae Graham. Então, isso mudou para o quarto período. O Alvarado jogou boa parte dos minutos no quarto período e conseguiu ter mais pontos até do que o Chris Paul no último período. Então, ele mostrou que, ele tá lá e ele não vai abaixar a cabeça só porque é o Chris Paul. Teve aquele lance lá engraçado que ele tentou dar aquela de chegar ali por trás e roubar a bola, né? Só que o Cam Johnson avisou o Chris Paul. Aí o Chris Paul, fez assim com a mão, falou, passa aí, vai, não vem tentar meter dessa e roubar a bola de mim, enfim. Mas mesmo com isso,
ele não se escondeu do momento, ele mostrou quem ele é e ele mostrou exatamente por que ele tem feito tanto sucesso recentemente, por que ele tá merecendo os minutos na rotação que ele tá recebendo. E com o Booker fora, a gente sabe que o foco do ataque dos caras vai ser o Chris Paul, tanto armando para os outros quanto armando para si mesmo, mas você precisa dessa marcação muito intensa dele. Então, quero mais minutos de José Alvarado. E, bom, acho que queria falar também que gostei da melhora da defesa como um todo. Acho que o time conseguiu não tomar esse primeiro soco tão forte, né? Conseguiu absorver, digamos assim, esse primeiro soco no segundo jogo do que foi no primeiro jogo. E a defesa conseguiu se impor fisicamente contra eles em boa parte dos momentos. E claro, o Booker estava pegando fogo. Sim, o Booker estava pegando fogo, mas é que jogadores como o Booker são difíceis de apagar, digamos assim. Você não vai apagar. Então, o time estar a 6 pontos atrás no intervalo e depois 3 pontos na frente no momento em que o Booker saiu da quadra, mostra que mesmo o Booker pegando fogo, o time estava lá. O time estava no jogo completamente, jogando de igual para igual, com o melhor time da liga. Então, mostrou uma competitividade muito maior e é isso que a gente espera para os próximos jogos, né? Em casa e tal, mas, de novo, como o Rafa muito bem colocou, esse primeiro jogo os caras vão vir matando. Então, a gente tem que manter essa intensidade desde o primeiro minuto, porque isso vai ser chave para a gente conseguir ficar nesse jogo e, bom, abrir esse 2-1, que seria crucial, né, para o resto da série. Beleza. Eu tenho uma participação aqui especial, né, do Ivan, né, que mandou uma pergunta aqui para vocês. Né, a gente falou aí dos 2 primeiros jogos, mas a gente não falou ainda do nosso prognóstico, né? Então, eu vou colocar aqui a pergunta deles aí para ver se vocês conseguem responder. Fala, galera, ouvintes do Let's Dance Podcast. Fala, Rafa, fala, Gilson. Infelizmente eu não consegui participar hoje com vocês aí do podcast, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, para falar que eu tô muito animado, primeiro, com essa situação do Pelicans atual aí na série contra o Suns, e queria perguntar para vocês discutirem um pouco aí no podcast. Caso aconteça um milagre e a gente consiga, de fato, tanto por conta da lesão do Devin Booker e tudo mais, passar do Phoenix Suns, vocês acham que existe uma possibilidade real mesmo da gente ter sonhos altos e começar a pensar no título? Porque a gente vai ter passado do melhor time da NBA no papel. O que vocês acham? Valeu, galera. Um abraço. Eu acho que o Ivan foi muito otimista, cara, desse ponto. Mas, e aí, Rafa, o que tu acha? Existe essa possibilidade de a gente conseguir passar deles? E a gente passando, qual que é a tua expectativa aí para essa sequência? Aí o Pelicano tá voando alto mesmo, hein? Eu acho que isso daí vai inclusive encaixar com o que a gente conversou aí, com uma informação aí que apareceu, e eu acho que ela vai ser crucial para responder essa pergunta aí. Então, vamos deixar essa informação para o final, para a gente sair sair sorrindo, todo mundo feliz aí, de cropped, eu diria. Mas eu acho que se a gente conseguir passar do Suns, eu acho que vai depender do matchup, como tudo nos playoffs. Eu acho que é muito mais dependente de matchup do que de força de elenco mesmo. Eu acho que se você chega nos playoffs, os elencos são os melhores de fato da NBA e são bem equilibrados, né? Então, eu imagino que um matchup, por exemplo, no próximo round contra o Jazz, por exemplo, seria um bom matchup para o Pelicans. A gente tem as armas para, vamos dizer assim, slow down, né, para desacelerar tudo que eles querem fazer. A gente tem Valanciunas aí para brigar lá, sair tocando soco com o Gobert. A gente tem Herb, a gente tem Alvarado para incomodar os armadores, o pessoal de perímetro ali do Jazz. Então, eu não sei quanto à final. Eu acho que final é um negócio muito, muito complicado, né, de ser o campeão do Oeste. Eu acho que nesse estágio do Pelicans aí seria muito difícil, mesmo se a gente tivesse um gordinho super talentoso aí voltando e dando minutos importantes. Aí eu acho que precisaria desse título de ser super talentoso aí, que hipoteticamente seria a escolha número 1 na frente do Ja Morant. Precisaria de um cara em ritmo de
não só de jogo, mas em ritmo de playoffs, tendo jogado bastante já, tendo jogado inclusive com jogadores, muitos jogadores aí nunca jogaram com o Zion, então eu acho que final de NBA não rola. Mas, assim, talvez, se a gente conseguir passar do Suns aí, quem sabe uma final de conferência, por exemplo, não esteja em jogo aí. Porque, como eu falei, eu acho que o próximo matchup, independente de quem venha, eu acho que são matchups que são favoráveis para o Pelicans e são matchups que eu acho que o Pelicans conseguiria, numa série de 7 jogos, talvez ganhar, sim. Mas final de conferência mesmo, aí, ganhar a final da conferência para ir para a final, eu não acho que seja realista. Pelo que eu falei, não sei o que vocês acham. Léo, eu vou contextualizar para ti. Nosso Pelicano passando do Phoenix Suns, né, melhor time da liga na temporada regular, ele pode ser um Cincinnati Bengals? Pode ser uma Cinderela Pelicana? Tem interrogação. Olha, assim, com certeza o formato dos playoffs da NFL facilita, digamos assim, um pouco essa coisa da Cinderela. Enfim, acontece com um pouquinho mais de frequência, acho, do que acontece na NBA. Mas, realisticamente falando, eu acho que eu de novo concordo bastante com o que o Rafa falou. Acho que a gente poderia possivelmente chegar na final de conferência, mas eu acho que tanto contra Warriors quanto contra Grizzlies, até, sei lá, Timberwolves que seja, acho ainda matchups difíceis. Claro, o Timberwolves não tanto, mas eu acho que tanto Mavericks quanto Jazz se encaixariam mais, então acho que se a gente tem uma chance de chegar em alguma final, seria a de conferência. O que, poxa, dentro das expectativas, dentro do contexto dessa temporada, seria simplesmente fantástico, né? Então, é torcer pra gente conseguir levar essa série. E na série que vem, acho que nem tento escolher muito adversário. Acho que tanto contra o Jazz quanto contra o Mavericks, a gente tem chance. Então, não ficaria tentando escolher. Mas também concordo com o Rafa que acho que seria um tiquinho mais fácil contra o Jazz. Aí, Ivan, você que tá ouvindo aí, você concorda aí com o nosso time, né? Eu vou ficar em cima do muro, que eu sou host, né? Mas eu ia gostar muito realmente de chegar numa final de conferência, né? Mas um passo de cada vez, né? Como a gente tem feito durante toda a temporada. Pessoal, tem uma pergunta aqui sobre draft, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio, porque eu acho que ela é mais... não é fora do nosso contexto, né? Então, como último assunto aqui da nossa pauta, eu queria trazer aqui um update aí sobre o nosso querido Zion Williamson, né? Que depois de todo aquele imbróglio lá de ter ido para Portland, voltou, não tinha falado com o CJ McCollum, que por acaso é o presidente da Associação de Jogadores, então resolveu dar uma satisfação, né? Voltar aos treinos, né? Começou 1 contra 1, 3 contra 3, né? E ultimamente já está fazendo aquele rachão de 5 contra 5, né? E o que saiu na mídia? Saíram diversas informações, né? Mas assim, o que chamou mais atenção foi do próprio staff dele, né? Que seria o padrasto dele, que é um dos que cuida da carreira dele. Que num programa de rádio lá de Nova Orleans lá, passou, né, que por ele, né, ele via que o Zion poderia fazer alguns jogos nessa temporada ainda. Ele estava muito motivado para voltar, né, mas isso joga uma bomba para o departamento médico do clube, né, que o foco, pensando em médio prazo, longo prazo, seria ele se recuperar 100% para voltar na temporada que vem, né. Então tá esse imbróglio aí de vai, não vai, a equipe também não se pronuncia, é um assunto aí meio complicado aí, né, pra gente. Mas, Léo, assim, o que tu tem visto aí sobre isso? Tem uma boa expectativa? Ou não? Vamos fechar aí justamente com o time que tem, né, e deixar o Zion voltar 100% para a próxima temporada.
Olha, antes de responder a sua pergunta, só vou dar uma contextualizada sobre um negócio que você falou, que o pai do Zion deu uma entrevista para uma rádio de New Orleans. Não é exatamente de New Orleans, ele deu uma entrevista para uma rádio de uma cidade próxima a New Orleans. Eu não vou conseguir me lembrar o nome agora, não lembro se é Baton Rouge. Mas enfim, por que isso é importante? Porque aparentemente o staff, o camp do Zion, enfim, as pessoas próximas a ele não gostam muito exatamente da mídia de New Orleans. Os caras mais famosos, né? O Ole Koza, o Mason Ginsberg, e enfim, eles não gostam muito desses caras. Então, por isso que eles foram falar com uma rádio que não é da cidade, enfim, exatamente para poder, digamos assim, ser um pouco mais polêmico, enfim, e ter uma liberdade maior para fazer mais entrevista do jeito que eles queriam. Mas assim, sobre isso, cara, eu tenho a minha opinião racional e tenho a minha opinião emocional. A minha opinião racional é que ele não deveria voltar para essa temporada nem fudendo. Não vale a pena. A longo prazo vale muito mais a pena ele terminar de se recuperar corretamente. Mas o lado emocional, porra, se a gente abre um 2-1, quem sabe um 3-1 nessa série contra o Suns, pô, botar ele ali no último jogo ou nos últimos 2 jogos que seja, para poder aquecer, digamos assim, para a próxima série, você tá maluco, seria simplesmente sensacional. Então, eu não vou negar que eu gostaria de vê-lo, mesmo sabendo que não seria a melhor decisão. Esse ponto aí, Léo, foi importante realmente, porque eu tinha ouvido, né, no caso eu via a entrevista, mas eu não tinha feito esse contexto, né, da mídia, né, realmente quem cobre o time e quem é próximo, né. Eu só entendi que era uma rádio local, mas eu não tinha entendido realmente esse contexto. Então, isso é muito importante porque vem aquela história da narrativa, né. Que narrativa você quer colocar, por que o jogador ainda não está em quadra, ou porque que pressão que eu vou fazer, né? Como o Rafa sempre fala, né? A quem interessa essa informação, né? Botar pressão no front office, né? Ou realmente é o contrário, né? A gente realmente não sabe. Então, Rafa, você aí que, apesar de morar dentro de uma caverna, o Léo acho que não conhece, né? O Rafa não tem nenhuma mídia social, o Léo, ele se esconde dentro de uma caverna lá em Lorena, então ele só faz contato com as pessoas, eu não sei como, não sei se é pela Deep Web, ou se é por sinal de raio, sei lá, alguma forma aí que ele consegue se conectar com as pessoas, e ele tem uma informação quentinha aí pra gente, né, que tem tudo a ver com esse update. Manda aí, Rafa. Pois é, Gilson, o pombo correio, né, o pombo chegou agora aqui, faz pouco tempo aqui em casa, né, tava preso na perna dele um papiro, manuscrito, mas o que acontece é que eu conheço já há algum tempo uma pessoa que trabalha em um time da NBA, em uma posição do time da NBA mesmo. É um time do leste, não do oeste, que nem o Pelicans, mas dentro da NBA, né, é difícil você manter segredos dos outros times, né? Você consegue controlar a mídia, mas não exatamente o que os outros times sabem a seu respeito e o que você também sabe sobre eles, né? E hoje de manhã para eles, né, o que a gente conversou é que o Scouting Report do Suns para os próximos 2 jogos do Pelicans, aí, onde eles vão viajar, né? Eles já viajaram hoje para New Orleans, e o Scouting Report deles não incluía o Devin Booker, ou seja, eles já estavam contando que o Devin Booker ia perder esses 2 jogos em New Orleans. Porém, a coisa mais importante aqui é que nesse Scouting Report, que vai ser, né, provavelmente já foi passado para os jogadores do Suns, estava o Zion Williamson. Então, o Suns está se preparando para enfrentar o Zion Williamson, e o que ele me falou foi que a ideia, né, o negócio é que o camp do Zion Williamson já está há algum tempo, que vocês falaram, né, botando uma pressão no front office, nos médicos, porque o Zion quer jogar. E agora os caras estão botando uma pressão gigantesca no Pelicans para que o Zion volte, não como titular, ou talvez começando o jogo, mas não importa se ele começa ou sai do banco, jogando poucos minutos. Parece que o Zion talvez estaria aberto a jogar poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, seja o que for,
E a ideia é justamente de pressionar o Pelicans para botar ele em quadra num ambiente que ele descreveu para mim, friendly, amigável. Seria jogar um jogo de playoff em casa, né? 1 ou 2 jogos, né? Onde não interessa se ele cometer erro, se ele entrar mal, não interessa se ele tiver gordo, se ele tiver magrelo, o que acontecer, a torcida vai pirar. Tudo, só do cara tá lá e entrar em quadra, porque seja por 10 minutos, a torcida vai ter nego morrendo ali, tendo troço na arquibancada. Então, esse é exatamente o ambiente que o camp do Zion Williamson quer que ele volte, mesmo que tudo bem, em poucos minutos, eles estariam dispostos a isso, e por isso parece que o Suns incluiu o Zion no Scout Report deles, e isso daí pode ser, a gente vai ver agora aí, talvez é uma guerra, né, um braço de ferro aí entre médicos, front office e o camp do Zion, mas eu acho que esse pode ser o capítulo final dessa história aí, né? Onde vamos ver quem vai ganhar finalmente esse daí, mas existe essa chance. Talvez remota, mas vamos ver quem vai ganhar, né? Quem vai prevalecer, mas a informação é essa daí. Fica aí, então, né, agora dedo cruzado para que isso daí finalmente se resolva, e vão ficar de olho aí no Injury Report que o Pelicans soltar. Eles provavelmente só vão soltar na sexta-feira de tarde, né, mas fica aí de olho, notícias sobre o Zion aí, quem sabe, né. E aí, Léo, animado com essa notícia de insider, né, que realmente só sabe quem tá lá, né, a gente não sabe quem... A gente ainda não conseguiu um informante, né, Rafa, lá dentro do próprio time, né, mas como o Rafa falou, né, informações que, se você vai se preparar para um jogo, você tem que saber o que você vai enfrentar, né, então essa notícia te anima? Vai te deixar mais animado pro terceiro jogo? Cara, o sorriso que eu abri aqui involuntariamente enquanto a notícia estava sendo dada não é brincadeira, não, é outra coisa. Se ele voltar com o Smoothie King Center lotado, jogo de playoff podendo passar na frente do melhor time da liga, não tem situação melhor mesmo. Faz muito sentido essa coisa do friendly environment, enfim, tipo, tem tudo para ser uma estreia bombástica, digamos assim, na temporada, e é tudo que também o camp dele quer, né? Os holofotes, a atenção, enfim. Assim, se ele tá realmente disposto a jogar 15 minutos, não necessariamente começar o jogo, enfim, quem sabe. Mas, eu adoraria. Não, beleza. Então, torcedores, né, vamos cruzar os dedos aí. O Zion jogando 10, 12 minutos aí com uma segunda unidade, ele podendo fazer o que ele quiser, né? Vai ser minutos de muito boa qualidade, né, para manter o time no jogo e descansar o Ingram e o McCollum para fechar os jogos, né? Então, vamos ver, né? Só de colocar lá do Zion Williamson questionável, também já cria um medo lá na comissão do Suns. Então, pessoal, só para fechar aqui, né? Só agradecer novamente aí o Rafa, que já é da casa, o Léo, que participou da primeira vez, e eu espero que futuramente ele possa aí também participar de mais, né? Espero que tenha gostado da experiência. Queria que vocês dessem um destaque final de vocês, começando aí pelo Léo, aí, o que ele achou de estar participando aí, se ele tem algum destaque final de alguma notícia que ele leu, né? E depois deixar o seu, novamente reforçar aí o teu jabá, né, do perfil e onde te encontrar. Primeiramente, agradecer aí o convite, foi sensacional. Acho que já fiz bastante podcasts de futebol americano, tanto com a galera do BBO em 2020, quanto agora desde 2021 com a galera lá do Saints Brasil, e gosto muito de falar sobre o Saints, mas eu também peguei uma paixão gigantesca pelo basquete já faz uns anos e eu nunca tinha tido a oportunidade, então, sem dúvida, algo que legal demais, foi super legal estudar até para estar aqui, enfim, e estar do lado de duas pessoas aí que conhecem muito do time também, já estão acompanhando já faz bem mais tempo do que eu, também ajuda demais. Acho que só me deixa mais animado, enfim, para esse momento, e espero muito poder voltar outras ocasiões aí, se possível, com certeza. Acho que de último destaque,
eu queria simplesmente agradecer ao nosso querido Trajan Langdon, que, claro, em conjunto com o David Griffin, trouxe essa classe maravilhosa de calouros para a equipe de New Orleans. Porque o que esses moleques estão jogando é absurdo. É de longe o time que tem mais contribuição de calouros nos playoffs. E é o sinal de um trabalho que tá preparado para longo prazo. E é isso que a gente quer. E acho que aí de salve final, lembrar aí da arroba lá do Twitter, ou arroba NolaSportsBR. Mas quem quiser ser doidão também, me seguir no perfil pessoal e, sei lá, Instagram também, enfim, eu já aviso, é uma merda assim gigantesca, só groselha, mas fica à vontade, arroba LPMDC_, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, bom, mas acho que o principal é o NolaSportsBR, com certeza vão lá ver eu falando várias merdas sobre o Pelicans e xingando muito, mas muito o Kendrick Perkins. Tá certo, Léo. Obrigado aí pela participação. E assim, a gente tem até um projeto aí, né? No passado acabou não dando certo, né, para essa temporada, mas talvez para a próxima, né, que a gente se aproximar mais dos jogadores, né, do pessoal que participa do time, né, tentar fazer algum episódio realmente em inglês, né, que eu vi que não lembro se você já participou, né, de algum desses, que daí dá pra gente trazer também algum jogador, alguém que possa estar contribuindo aí pra gente, né? A gente imaginava que ia ser o Didi, mas o Didi não tá mais lá, né? Então, de repente, quem sabe um Alvarado, um Herb Jones, que parece ser pessoas aí, ou até o próprio Trey, né? Parece ser pessoas aí super acessíveis, aí de repente a gente consegue fazer um programa. Até porque, quem não sabe, né? O Léo aí, o professor de inglês, e o Rafa também, né? Então, nada melhor aí do que de repente pode rolar, né, Léo? Ah, nossa, seria simplesmente fantástico. Eu adoraria contribuir. A gente fez algumas participações lá no Centro Brasil com jornalistas lá de New Orleans e já foi super bacana conversar com eles. Então, imagina conversar com jogadores. Se isso for rolar, pelo amor de Deus, me chame. Beleza, vamos planejar isso daí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse link. Rafa, vamos lá então, agradecer o pessoal, né? Vamos dar o seu destaque final e falar onde que não te encontra, né? Pois é. Não me encontra no WhatsApp. WhatsApp, pode me ligar, coisas de tiozão. É isso aí então. Agradecer ao Léo mais uma vez aí. Trouxe uma perspectiva super legal aí, com o background de futebol americano, também conhecendo New Orleans pra caramba também. Super legal o papo. Agradecer o Gilson. Desejar força aí pro Ivan, né, que a rotina do menino tá maluca. Vocês falam de mim aí, a gente que não consegue encontrar mais ele aí. Vamos ver se a gente consegue abrir uma vaguinha na agenda dele. De resto, né, não esquece de chegar lá no Fambonanet, dar uma olhadinha lá, dar um review, dar uma zapeada lá pelo site, super legal. Você me corrige aí, Gil, se eu esquecer de mais alguém mais uma vez, né? Tem o nosso episódio no Pelicanos do Brasil também, chega lá, dá um salve, dá uma força pra gente também. Podem pedir assuntos, tópicos, fazer avaliações, descer o pau na gente, elogiar o que vocês quiserem, que a gente tá aí justamente querendo saber de vocês como que a gente pode melhorar, o que tá bom, o que não tá. E de resto, vamos aí sexta-feira, né? O jogo do Pelicans aí, vamos fazer a mandinga que vocês tiverem aí, bota manto, segura a pedra de gelo, faz o que precisar aí, mas a gente precisa subir 2-1 nessa série aí, assegurar os jogos em casa, porque eu acho que pode ser aí uma porta se abrindo para o Pelicans aí, uma oportunidade surreal de construção para essa molecada, né? Se você pegar para ver que o Pelicans, né? O Pelicans nos times de playoff, o Pelicans já jogou os rookies 150 minutos em 2 jogos. O segundo time que mais jogou minutos para rookies foi o Toronto, com 35 minutos para rookies. Então a gente está vendo aí uma oportunidade surreal, uma chance de 1 em 1 milhão para essa molecada aí ganhar uma rodagem muito importante que vai carregar para o futuro também, né? Então bora torcer aí. Cancela date, cancela contatinho, cancela o que for aí.
vamos suportar o time, vamos dar apoio pro time, porque vai precisar mesmo. E vamos embora, né? Quem sabe? Beleza, Rafa. Então, o meu destaque final aqui, próximos a gente vai dar uma aprofundada mais, mas o Juvelino, lá que também está lá no nosso grupo do Zap, aí, salve Juvelino, mandou aqui uma pergunta aqui pra gente, né? No caso, me direcionou para mim, né? Mas pedindo para esclarecer como é que fica a situação das piques, né? Com base nessa nossa classificação, né? Então, pessoal, é o seguinte, para esse ano, né, a nossa escolha, né, se ela ficasse de 1 a 5, né, 1 a 4, 1 a 5, ficaria com a gente, se fosse de 5 até a 14, ficaria com o Blazers, e se passasse disso, ia para o Charlotte, né, pela troca que a gente fez com o Devontae. Mas o capital de draft aqui, a gente ainda tem bastante escolhas para esse ano. A gente tem a escolha do Lakers, né, que a princípio é a 8ª, mas se a gente tem aí em torno de uns quase 30% aí de chance de ser uma escolha top 4, né? Então vamos torcer aí para que essa escolha possa subir. A gente ainda tem a nossa escolha de segundo round e mais uma escolha do Utah de segundo round, né? Então talvez essa nossa escolha de segundo round também possa render algum jogador. Essa do Utah, eu acho que talvez ela seja vendida aí mais para frente, né? Então, a nossa situação depois de ter fechado, né, esse classificado, foi que realmente a gente vai ter pelo menos 3 escolhas pro ano que vem, né? No caso, para esse próximo draft. Então, a gente vai conseguir aí dar uma reforçada no time, seja por troca, né, desse draft aí, ou seja que algum bom talento. Então a gente vai ter tempo aí para dar uma maturada nesses jovens aí que podem estar saindo para a gente, né? Ou ir atrás de um jogador mais consolidado aí para garantir pelo menos o arremesso, né? Que esse time aí, quando o arremesso está caindo, vira um outro time, né? Então, de repente, a gente precisa reforçar nesse ponto. Então, gente, esse episódio aqui ele foi mais longo aí que os anteriores, né? Quase 2 horas aí de conversa, mas uma conversa muito boa, né? A gente trazendo o Léo aí com uma perspectiva diferente, né? O Rafa aí que só conversa com a gente, depois ele fica escondido aí, não conversa com ninguém. Até o sinal da internet, eu não sei como é que ele consegue para assistir os jogos, mas não sei se ele vê pela água, né? Ele vê pela água, reflexo, streaming aquático, sei lá. O importante é que ele acompanha, né? E assim, foi um papo muito bacana, né? A gente espera aí que no final aí dessa série, aí, se a gente avançando, não avançando, a gente grave um novo episódio aí, ou para falar da perspectiva, ou para fazer um resumo da temporada como um todo, né? E as perspectivas para o ano que vem, né? Com toda essa evolução do time, né? Então, pessoal, mais uma vez, né? A pandemia não acabou, a gente está flexibilizando diversos critérios, né? Até a última notícia é que o Brasil já vai sair da parte de pandemia, né? Dessa emergência, mas os cuidados têm que ser tomados, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer com a gente. Então, se cuidem, né, tomem vacina, quem não tomou, procurem cuidar dos seus, né, cuidar da saúde, porque a gente quer que vocês estejam com o máximo de saúde possível para torcer ainda bastante por esse time, né, que saiu da lama, né, do lixo, e agora a gente está mostrando para a comunidade aí que nosso time aí não é uma decepção, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês. Desculpa aí pelo tempo, né? Que era para ter saído antes, mas a gente vai se esforçar aí para lançar novos episódios e deixar vocês o máximo possível informados. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima. Took the best punch. It's a 10-point game going in the fourth quarter. Okay? Get your freaking heads up. This is what we live for. This is what we worked hard for. Okay? We ain't giving it up. We are not freaking giving this up. You gotta freaking fight. You gotta fight.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.